entrar por algum motivo, né? Aí a gente... Tô vendo. Pronto, ótimo. Aqui, deixa eu colocar pra cá. Beleza. Gente, qualquer dúvida agora que vocês tiverem, eu peço que vocês falem e não escrevam, tá? Porque eu já não vejo mais nada. A minha tela é essa daí, certo? Vamos lá. O que é que eu espero? O que é que uma banca espera de vocês na apresentação? Várias pessoas, na verdade, cada pessoa vai fazer uma apresentação de um jeito diferente. E tem um ritual para fazer essa apresentação completamente diferente também, certo? Eu coloquei aqui mais ou menos o que eu sigo. Não significa dizer que vocês vão ter que seguir isso à risca, mas são algumas recomendações, tá? Que pode ajudar e muito vocês na hora de fazer tanto a preparação dos slides, tanto a preparação do material, quanto na hora da apresentação em si, certo? Primeira coisa que a gente faz é pensar, poxa, se eu vou fazer uma apresentação, significa que eu vou fazer um slide, né? Seja no PowerPoint, ou seja naquele, acho que é Java, né? Que faz aqueles efeitos maravilhosos. Eu nunca tive, né, essa habilidade de fazer, então quem tiver, eu super recomendo que faça. Mas o PowerPoint, ele já ajuda muito e já atende todas as nossas necessidades. Tá bom? Depois, o que é que eu recomendo? Que vocês saibam do trabalho da primeira palavra até a última. Porque a banca vai questionar as coisas que estão no trabalho. Tanto as coisas que estão no trabalho, quanto aquelas coisas que vocês falaram. Então, o conhecimento daquilo é super importante. E, além de tudo, né, eu ainda faço um breve roteiro. Para que um breve roteiro? Né? É porque nem tudo o que está escrito no meu trabalho eu preciso levar para minha apresentação. Porque o que está no meu trabalho é aquele negócio completo, bem extenso. Na minha apresentação, eu vou levar apenas os pontos chaves, as coisas mais importantes, o que salta aos olhos. Obviamente, tem que ter início, meio e fim, e a apresentação ela precisa ser entendível por quem não leu o trabalho. Por isso que é importante fazer um roteirozinho. Esse roteiro eu faço através de tópicos, de fluxograma, de qualquer jeito para eu saber o que é que vai para a minha apresentação. Porque aí eu me podo. Eu não coloco tudo o que está escrito. Tanto na nossa apresentação da semana que vem, quanto na apresentação do TCC, vocês vão ter mais ou menos, na apresentação do TCC é um pouquinho mais. A gente pensa em algo em torno de 20 minutos, tá? Mas na semana que vem vocês vão ter no máximo 15 minutos para fazer uma apresentação. Então vocês precisam ser muito objetivos. Olha, o trabalho é isso, isso e isso, a introdução é essa, o trabalho ele vai focar, vai ter o objetivo de tal, usou tal metodologia, os resultados foram esses, justifica os resultados, que na verdade é a discussão, e a conclusão. Fechou. É coisa muito objetiva. Vocês não precisam ficar se alongando, sendo prolixos. Cadê Pedro para ouvir prolixo? Vocês não precisam ficar inventando ali no meio, colocando detalhes, que às vezes nem é tão importante, né? Para o desenvolvimento daquela ideia. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer com os alunos que eu estou orientando é o seguinte: antes da apresentação, por exemplo, a apresentação vai ser segunda-feira. Hoje eu estaria fazendo uma prévia da apresentação com esses alunos.
Como assim? Eu gosto que eles me apresentem o que eles vão apresentar no dia. Porque aí eu vejo, poxa, o slide está faltando isso. Talvez seja interessante tirar aquilo. Ou tem algum errinho de português que passou, porque às vezes passa e é completamente normal. Certo? Então, essas, por exemplo, até a própria postura da pessoa ao falar é também observado pela banca. Então, antes deles irem para a furca, passa pelo meu crivo. Opa, melhore a sua postura, cuidado com as gírias. Tudo isso é importante. Alguém tem dúvida até agora? Eu acho que não. Vamos lá. O que é que deve conter, então, no trabalho? Tá? O primeiro slide, o primeirão de todos, deve conter o título do trabalho, importantíssimo e tem que vir com muito destaque. O nome da pessoa que escreveu, né, do autor ou dos autores, e o nome do orientador. O nome do orientador vem por último, certo? E precisa estar bem evidente que aquela pessoa é o orientador. Porque o orientador ele não escreve. Quem escreve são os autores, ou seja, os alunos. O orientador só orienta, certo? Também é super importante colocar o nome da instituição de ensino. Exemplo, olha cá. Esse daqui foi o slide que eu usei na minha apresentação de seminário, que foi, eu escolhi um artigo da minha dissertação para apresentar, certo? Eu fiz essa apresentação na disciplina de seminário. Lá na pós-graduação da UFMG, a gente, por obrigação, precisa passar por essa disciplina para a gente aprender a fazer uma apresentação. E fora que as pessoas precisam saber em que pé anda a nossa pesquisa, tá? Vejam que aqui eu coloquei o meu título, bastante destaque. Aqui eu coloquei umas coisas que tem a ver com o meu título. Nome, o nível, porque lá tinha 2 níveis, né? Mestrado e doutorado. No caso de vocês, não precisa colocar isso. O orientador, a área de concentração, porque lá eram 3 áreas de concentração. No caso de vocês, coloca apenas o curso, certo? E a linha de pesquisa também não precisa, essas coisas. Aqui também é interessante colocar o mês e o ano que vocês estão fazendo aquela apresentação. Tá? Mas isso daqui não é obrigatório, tá? É só uma coisa a mais que vocês podem Deixa eu te fazer colocar. uma pergunta. Sim? Você falou desse método aí de apresentar antes, um dia antes, não sei o quê. Se não rolar essa apresentação um dia antes e o meu slide ficar pronto antes da hora, eu posso te enviar o slide para você dar uma corrigida antes? Pode, pode. Isso daí Certo. eu faço quando eu estou orientando, tá? Eu não sei se os outros professores fazem isso, fazem essa, entre aspas, né, prévia. Eu gosto de fazer. Esse trabalho de agora, tá? Ah, tá bom, pode ser, eu olho. Isso, o do meu slide mesmo, se você for minha orientadora, aí eu vou te solicitar. Senão, seria muita cara de pau também pedir isso. Enfim. Justo. Aí depois, né, da minha capa, que é a apresentação, que é o início. Ah, e outra coisa que é importante antes de eu passar para o próximo slide aqui. É importantíssimo, parece besteira, parece clichê, parece repetitivo, mas é muito importante que na hora que vocês forem apresentar, não é apresentar completamente desleixado, com aquela postura que vocês apresentam trabalho na faculdade, sabe? Bem, tipo, tô nem aí. Vão arrumados, na beca, parece ser exagerado, mas não é. Vão bem arrumados, bem apresentáveis. E outra, falem o nome completo do trabalho, se apresentem com o nome completo de vocês, falem o nome completo do orientador, porque ali é um momento muito formal. Ali você não está entre amigos.
São pessoas que estão julgando vocês. São amigos? São, mas, né, vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí, no segundo slide, eu sempre recomendo colocar isso daqui. O que é isso daqui? Deixa eu apagar esse negócio que tá confundindo. O que é isso daqui? Isso daqui é o índice. Para que serve esse índice? Para dizer à pessoa que está assistindo o que ela vai esperar naquela apresentação. Ah, na minha apresentação teve uma introdução, justificativa, objetivo geral, específicos, materiais e métodos, resultados preliminares. Veja, não tem conclusão, tá? Porque ainda não tinha finalizado todo o meu trabalho. Bibliografia, o cronograma e os agradecimentos. Isso daqui é o que iria conter na minha apresentação. Uma coisa que é muito interessante de se colocar, mas eu não consegui colocar na época, tá? É o número do slide. Colocar aqui nesse cantinho, ou aqui em cima, tanto faz, aqui do lado. E esse número do slide não é o número 1, 2, 3, 4, 5 e assim lá vai. Ah, eu tenho 28 slides? Beleza. Então, esse daqui é o slide 27. Aí, esse daqui de introdução vai ser o slide 26. Sempre em ordem decrescente. Por quê? Porque pessoas ansiosas como eu vai ficar super tranquilo na hora de ver a apresentação de vocês. Opa, tá faltando só 2 slides para acabar. Beleza, então dá tempo. Ou então não, poxa. Meu Deus, mas isso pode? Tipo, isso é correto? Que me O quê? parece tão estranho, eu nunca vi usar É, isso no slide. pois é super correto, é muito recomendável e é interessantíssimo. Inclusive, isso, né, foi algo que eu recomendei para os meninos fazerem e eles conseguiram no semestre passado. E foi algo que todo mundo reconheceu como sendo uma ótima prática. Para a vida de vocês, vou fazer uma apresentação num congresso tal, façam isso. Porque a plateia vai saber onde é que vocês estão. Às vezes está faltando 5 minutos para acabar e vocês ainda estão no slide, faltam uns 500 slides para acabar. Isso conforta quem está assistindo. Então pode ficar super tranquila. É muito aceitável e muito recomendável também. Tranquilo, gente? Vamos lá. Sim. Depois da apresentação, né, e do índice, vem a introdução. Aqui na introdução, vocês vão colocar coisas importantes, tá? Como uma introdução ao trabalho e também uma breve referencial teórico. Um breve referencial teórico, bem breve mesmo. Vocês têm lá 15 minutos, vocês vão usar 2, 3 slides para fazer isso. Nada de se estender absurdamente. Olhem aqui. Vejam que eu uso bastante figuras, tá? E uso esses negocinhos aqui que vocês devem conhecer como Smart Art. É super legal para poder montar uma linha de raciocínio. Vejam aqui o outro. Observem que em nenhum momento eu carrego com texto. Eu sempre carrego com figuras. E vejam aqui uma coisa bem interessante. A figura não é minha. Se a figura não é minha, eu tenho que colocar obrigatoriamente o link daquela figura. Da onde foi que eu tirei ela? Isso é super importante. Aqui também, vejam, eu tenho a fonte, o link, né? A fonte aqui também.
Super importante. Se a foto não é de vocês, não, sempre coloquem o link. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Porque o nome disso é plágio. Colocar, pegar, usar a foto de uma outra pessoa e colocar na apresentação de vocês, o nome disso é plágio. Tá? Cuidado. Vejam, em momento nenhum, de novo, eu trabalho com muita informação, eu trabalho com muito texto, sempre com muitas figuras, para ilustrar a minha ideia. Ilustrar o que eu quero dizer. Aqui não vai dar para ver, mas eu também uso muito, olhem só, essas animações. E aí, à medida que eu vou falando, aí eu vou acrescentando mais uma animação. Veja, mais Smart Art. Tá vendo aqui? Se aqui tá azulzinho, então a gente já assume que isso daqui é uma vantagem. Se aqui tá vermelhinho, então isso daí é uma desvantagem. Uma coisa também que as pessoas sempre se empolgam na hora de fazer um slide, e que eu errei nesses slides, né? É a quantidade de cores. Cuidado. Eu prefiro, isso daí sou eu, tá? E vários outros professores da instituição também compartilham da mesma percepção. Slide, para uma apresentação assim de TCC, o fundo tem que ser branco. Se não for branco, que seja uma cor bem sóbria, bem neutra, para que o fundo ele não se sobressaia à sua informação. E quando vocês forem usar esse bando de figuras e tudo mais, esse bando de Smart Art, vejam, tente procurar assim uma paleta de cores o mais sóbria possível. Aqui eu me empolguei claramente. Fiz um negócio roxo, azul, né? Não fica legal, mas pelo menos eu fui sensato o suficiente para utilizar a mesma cor o tempo todo, né? Coloquei vermelho, amarelo, verde, enfim. Não é interessante isso, tá, gente? Isso daí não é bonitinho, não fica legal. Cuidado com essas coisas, certo? Mas a ideia é essa. Alguém tem dúvidas até agora? Beleza. E aí vem uma coisa importantíssima depois disso. No caso de vocês, vocês não precisam fazer a justificativa no TCC. A justificativa, ela só entra agora em planejamento. Certo? Na justificativa, eu decidi por usar esse Smart Art aqui, porque me atendia em tudo. E aí eu ia explicando o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro, o quarto. Perfeito. Fechou, tá? Para TCC, vocês não apresentam justificativa. Para planejamento de TCC lá no final do semestre, vocês apresentam sim a justificativa, certo? E aí vem o objetivo geral e os objetivos específicos. Isso vocês vão apresentar tanto agora em planejamento de TCC, quanto lá na apresentação final de TCC. Inclusive, na apresentação da semana que vem, vocês também precisam deixar muito claro qual que é o objetivo daquele trabalho. Vejam, depois eu refiz esse objetivo, porque esse objetivo está gigantesco, né? A gente já conversou sobre isso. Basicamente, o meu verbo é avaliar. É isso aqui que eu pretendo fazer. Avaliar o desempenho da nanofiltração no tratamento de efluentes de indústria têxtil. Aí depois eu tirei todo esse resto aqui, porque esse aqui só estava fazendo... enchendo linguiça. Eu deixei apenas essa frasezinha. Esse aqui é o meu objetivo geral. Com relação ao meu objetivo específico, os meus objetivos específicos, tá?
Era um trabalho extenso, gente, tá? Então não se assustem pela quantidade. Foi um trabalho muito longo, então faz sentido eu ter tanto objetivo específico. Mas vocês podem ter 2, 3 objetivos específicos e que tá excelente, ok? Esses daqui são os meus objetivos específicos. Mais uma vez, eu utilizei o Smart Art, que ajuda muito, 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 na hora de eu montar a minha linha de raciocínio. Veja que o meu objetivo geral e o meu objetivo específico, na hora de eu fazer o slide, foram os dois únicos que até o momento eu tive que encher de texto. Aqui eu não vejo como fugir muito disso, fugir muito do texto. Infelizmente. Tá? E eu também conversando com outros professores e tudo mais, e eles chegaram à mesma conclusão que eu. Esses são os 2 slides que vocês podem entupir de texto, que todo mundo vai dizer, não, tá bom, é entendível o porquê que você fez esse negócio cheio de texto. Tá? E outra coisa importante. Por que a gente não coloca muito texto na introdução e nos outros slides? Né? Porque, com certeza, até em aula, vocês percebem isso. Quando o slide ele vem muito carregado, não dá aquela preguiça cabulosa de ler? E outra, se for para o apresentador ficar lendo o que está no slide, manda que eu leia em casa, que tá ótimo. Evita toda a fadiga de ter que passar por aquela parte que é cansativa, né? Então, sejam bem econômicos nos textos. Se for usar texto, usa só uma outra coisa para lembrar, né? Um outro tópico. Porque a pessoa que está assistindo, gente, slide com texto é muito triste. É triste. O nome para isso é triste mesmo, tá? Não desperta o interesse da pessoa, a pessoa fica lá bem, quer ir embora, sabe? E aí depois vem uma coisa que é super importante, que é a metodologia ou materiais e métodos. Aqui eu coloquei, né, os 2, para cada caso isso vai mudar. Vejam que aqui na minha metodologia, a primeira coisa que eu fiz foi um fluxograma. De novo, nada de texto, sempre fluxograma, imagens, coisas que vai me remeter. Vejam que essas imagens são minhas. Se as imagens são minhas, eu não preciso colocar fonte, tá? Aqui eu carreguei um pouquinho mais de texto, mas precisava. As condições de operação. Isso daqui foi meu material e método. Mas, vejam, cada um desses parâmetros eu tinha um método diferente. Eu vou colocar o método para tudo? Não. Eu resumi tudo dizendo que tá tudo lá no standard. Então, tá ótimo. Fechou o meu negócio. Eu só, de novo, me empolguei nas cores, né? Não é interessante, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus. O que não fazer? Usar esse bando de cor. Beleza? O que vai ter na metodologia? Ou materiais e métodos, né? Vocês vão dizer como é que seu trabalho se sucedeu. O que aconteceu ali para você chegar aos seus resultados? Qual foi o caminho que você tomou? Qual foi a abordagem que você fez? E aí depois vem os resultados. Eu vou ampliar isso daqui que tá cheio de animação. Veja, resultado eu não coloquei também texto nenhum. Eu só coloquei tabela. E aí eu ia realçando com esses negocinhos vermelhos. Gente, eu não sei na casa de vocês, mas aqui parece que tá tendo assim a invasão da formiga. E eu odeio formiga. Eu ia realçando com esses quadradinhos. Que aí ia me dizendo, opa, eu preciso falar primeiro do pH, depois da condutividade, depois da cor. Mais resultado, mais tabela. A única coisa que eu pequei aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem,
é que aqui está faltando o título da tabela. Isso é muito importante, tá, gente? Por mais que não esteja lá no seu, por mais que esteja, na verdade, lá no seu trabalho escrito, mas é muito importante que vocês tragam para a apresentação esses detalhes. O que é isso aqui nessa tabela? Ninguém sabe. Então seria importantíssimo eu colocar aqui o título, tá? A legenda. E também, por exemplo, o que é JSDO? Eu também não coloquei aqui. É super importante ter colocado, tá? E aí eu fui explicando, né, para cada um dos casos, sempre chamando a atenção com um quadradinho vermelho ou roxo, dependendo da situação. Isso daqui também é bem legal de vocês usarem na hora da apresentação, certo? Para chamar a atenção a alguma coisa, algum dado que não está na tabela, mas que estava lá no texto, que vocês acham importante, né, falar. Olhem só. Acreditem, gente. Deixa eu só mostrar isso daqui, porque eu acho isso tão legal. Esse negócio dessa cor azulão aqui ficou depois dessa cor amarelado e depois ficou dessa cor. Depois ficou transparente. Ficou melhor do que a água potável. Se clorasse, dava até para comercializar. Achei bem legal. Aí aqui, vamos voltar. Colocar esses resultados, sempre utilizando tabelas, sempre utilizando os gráficos. Importantíssimo colocar os gráficos. Nesse trabalho eu não tinha muito gráfico, eu só tinha muito tabela. Na verdade, eu só usei um gráfico no frigir dos ovos lá. Aí, enfim, eu não coloquei. Mas se no trabalho de vocês tiver gráfico, tiver figura que vocês fizerem, tiver planta baixa, o que for, coloquem nos resultados. É muito importante para ilustrar o que vocês alcançaram. Ah, vocês foram numa obra e tiraram foto? Coloquem isso lá nos resultados. É bem legal, bem interessante mesmo. E a partir dessas tabelas, desses gráficos, dessas fotos, vocês montam a linha de raciocínio. E por fim, a gente tem a conclusão. A conclusão, eu recomendo vocês fazerem em tópicos. E também é aquele slide que vocês vão ter que colocar mais texto, infelizmente, não tem para onde correr. E de maneira geral, as pessoas leem esses textos e ninguém reclama disso, tá? Mas esses são os poucos casos que é permitido. E depois da conclusão, vem uma coisa aqui super importante, que é a bibliografia. Ai, Carol, e aí? Que bibliografia que eu coloco? Gente, vocês vão colocar tudo o que vocês utilizaram no trabalho. Tudo. Tudo que foi lá para a parte escrita, vocês vão colocar aqui. Lembrando que deve obedecer às normas da BNT. Certo? Todos os artigos, as dissertações, as teses e tudo mais que vocês utilizaram, vocês vão trazer para cá. Ah, deu 20 slides, não importa. Vocês vão falar, essas são as minhas bibliografias, né? E aí vocês passam um pouquinho mais rápido. O cronograma ele não é necessário lá no TCC, ele vai ser necessário apenas para o planejamento de TCC. E não precisa ser nada muito preciso, não, tá? Por exemplo, vocês não precisam dizer que vocês estão concluindo as disciplinas. Vocês vão dizer que a pesquisa bibliográfica foi ao longo de todo o tempo, porque a pesquisa bibliográfica vocês estão lá, perto de defender e ainda estão lendo. É por isso que eu sempre falo, escolham alguma coisa que vocês gostem. Porque senão, isso daqui, essa parte daqui de pesquisa bibliográfica, gente, é um parto. É de chorar. Porque vocês vão estar lá perto do final e ainda vão estar lendo coisa. E aí vocês vão colocar todas as etapas do trabalho. Tá? A escrita ela se inicia também logo no início.
E, por fim, a defesa. A defesa vai estar marcada para quando, possivelmente? Né? Agradecer. Gente, eu fiz isso daqui, mas isso não pode também. Depois eu levei uma patada da minha orientadora que vocês nem imaginam. Esse daqui é meu filhote, Melan, quando ele ainda era muito pequenininho. Eu coloquei essa imagem dele, só que não podia. Essas coisas de fazer coisas muito fofinhas, descontrair, não pode, porque é um ambiente muito formal, certo? Então, isso daqui não tentem isso, tá? Mas se vocês quiserem colocar obrigada e sair agradecendo a todo mundo, agradeça a meu pai, minha mãe, fulano, namorado, seja lá o que for, vocês podem, tá? É lá no finalzinho. Assim, não tem nada que impeça, mas também se vocês não quiserem fazer, também não tem nada que vá tirar ponto de vocês por conta disso, tá? Mas é bem importante que vocês coloquem pelo menos um obrigado, uma obrigada lá no final, mais para agradecer a audiência, né, as pessoas que estão assistindo a vocês. E depois, eu coloquei aqui por último uma capa de novo, para não precisar voltar tudo de novo na hora da arguição. Aí eu fui e coloquei essa capinha aqui. Gente, alguém tem dúvidas? Eu tô tranquila. Beleza, então vamos lá. Aqui basicamente é um resumo de tudo aquilo que a gente falou, né? Utilizem palavras-chave, frases bem curtas, o slide ele deve ser sóbrio, deve ser simples, um esquema de cores que não vá atrapalhar na apresentação. Eu já vi uma apresentação, por exemplo, que o fundo era preto. Não existe nada nas normas que falem que você não pode fazer uma apresentação com fundo preto. Mas, assim, é conveniente que não seja preto. Que vocês usem o fundo branco e a cor da fonte preta. E aí vocês podem usar e abusar de recursos visuais, né? Smart arts, gráficos, fotos, ilustrações, fluxogramas. Fiquem à vontade com relação a isso. Lembrando sempre que se a figura, o gráfico não for feito por vocês, vocês precisam colocar uma fonte, certo? Sempre que vocês quiserem chamar a atenção de alguma coisa, vocês podem utilizar o negrito, vocês podem utilizar cores diferentes, vocês podem colocar os quadradinhos ou setinhas para indicar alguma coisa. Eu já vi pessoas fazendo os gráficos, sabe aqueles gráficos de linha, gráficos temporais? E aí tinha algumas saliências, algumas coisas estranhas pelo meio do caminho. Então aí as pessoas ou circulavam, colocavam um círculo, ou então colocavam uma setinha apontando para aquele lugar que você quer chamar a atenção. Isso é muito legal. Vocês podem usar e abusar das animações, obviamente com parcimônia, tá? Não vai colocar a animação de uma figurinha do cara dançando, né? Aí já é demais, a gente brinca isso na sala de aula, mas na apresentação, pelo amor de Deus, não, tá? Isso aqui falando do fundo neutro. E aí teve uma coisa que a maioria das pessoas me perguntam: Carol, quantos slides eu faço? Aí vai a resposta que ninguém gosta de ouvir. Depende. Se eu for fazer uma apresentação, eu penso que lá, cada slide meu demora pelo menos uns 2 minutos, porque eu falo mais que a nega do leite. Mas a maioria das pessoas, em média, utiliza 1 minuto por cada slide. Ou seja, se vocês têm 15 minutos para falar, em média, o ideal é que vocês façam 15 slides. Cuidado também com o tom. Falem pausadamente e com segurança no que vocês estão falando. Não falem às vezes as pessoas falam que dá aquela sensação de que o trem tá correndo atrás da pessoa e a pessoa tá falando para ver se o trem não atinge ela.
Geralmente eu falo assim, e não é bonito. Falem mais pausadamente, mas não tão pausadamente, porque aí dá sono também, né? De forma que todo mundo consiga seguir a linha de raciocínio de vocês. Porque se vocês falam muito rápido, às vezes a plateia não entende. E aí as pessoas começam a achar aquilo chato, tá? E aí, como é que eu faço para saber se meu slide tá bom ou se tá ruim? Tá dentro do tempo? Vão treinar. Vocês vão treinar, vocês vão colocar o slide no computador, vão dar play no negócio e vão utilizar um cronômetro. O celular é um ótimo ajudante nessa hora. É cronômetro mesmo. E aí vocês vão fazer e refazer aquela apresentação 30 mil vezes, de forma que vocês saibam o que vocês estão falando e que a apresentação ela dê 15, 20 minutos, né? Bonitinho. Obviamente, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos não faz muita diferença, tá? Simulem, gente. Chega na frente do espelho e vocês vão se portar como se vocês estivessem na hora. Isso ajuda tanto que vocês nem imaginam. Eu falo isso por experiência própria. Às vezes eu fico tão nervosa que eu começo a tremer. E aí, se eu não tivesse treinado muito antes, com certeza, naquele momento que eu estivesse me acabando de tremer, né? Eu não iria conseguir fazer a apresentação. Não iria mesmo. Então eu ligo o piloto automático naquilo que eu já sei, que eu já treinei 1000 vezes antes, e aí a apresentação anda. Aí lá, depois de uns 5 slides, eu já estou mais tranquila, e aí eu já consigo falar sabendo o que eu estou falando. Mas antes, vai tudo no piloto automático. Então é super importante que vocês tenham treinado bastante isso. E é por isso que eu peço para todo mundo que eu estou orientando me fazer a apresentação antes. Porque aí eu digo, olha, tá muito comprido, ou então tá muito curto, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Dica, né? Se vocês tiverem algum familiar, algum amigo que possam ler o slide de vocês, ou até o próprio orientador, né? Que possa pegar erro de português que porventura venha a passar. Que isso acontece, gente, é perfeitamente normal, acontece, passa, certo? Mas não pode chegar lá na apresentação, lá no dia D, com um erro gigantesco de português. É por isso que é importante vocês fazerem um treino antes, mostrar. Gente, o áudio da professora parou só aqui no meu. Não, não. Ah, Alguém fechou o microfone. Vocês ouviram até onde? rapaz, prof, não tem muito tempo não que você entrou aí nesse estado aí, não. É porque eu recebi uma ligação, aí eu atendi, quando eu voltei já não tava funcionando mais. Eu fiquei em dúvida se era aqui ou aí. Mas deve ter Ah, 1 minuto só. Não tá muito atrasado, não. é porque é o seguinte, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Acontece no Skype. Eu descobri isso hoje pela manhã. Porque eu não sei se vocês sabem, eu agora sou a tia do Cessage, né? Eu dou aula lá no Colégio de Santo Antônio. E aí, toda hora meu microfone fechava. Aí, sempre que vocês recebem uma ligação, automaticamente fecha meu microfone. Se qualquer pessoa Meu receber Deus, uma que parada aleatória. Oxi. fecha meu microfone, porque ele entende que eu falando vai atrapalhar a sua ligação. Então ele fecha automaticamente meu microfone. Então sempre que vocês receberem uma ligação, por favor, só avisa, coisa pouca, porque fecha o microfone mesmo. E também tem algum jeito
Se alguém quiser me trollar agora, é a hora, né? De toda hora fechar meu microfone. Tem algum jeito aí que se faz que fecha o microfone do coleguinha. Eu tava olhando aqui no lugar de escrever e tem teu nome e tem teu microfone, como se eu pudesse virar, fechar ele. Eu acho que deve ser ali. Parece muito fácil. Mas é muito fácil. E aí, os meninos do Santo Antônio, eles descobriram isso. E aí, a cada 5 minutos, eles fechavam meu microfone. Meu Deus, coitado. Exatamente. Então, assim, acontece. Mas vamos lá, vou voltar ao que eu estava falando. É importantíssimo que vocês treinem para alguém, para essa pessoa dizer para vocês se o que vocês estão falando dá para entender ou se tem algum furo muito grande. Às vezes, uma pessoa que está completamente fora do trabalho consegue perceber essas coisas. E também pegar esse trabalho, pegar a apresentação e entregar para alguém, dar uma lida, de forma que possa pegar qualquer erro de ortografia. Porque isso passa e é normal. É aceitável passar. Só que o que não pode acontecer é chegar lá no dia D, lá na apresentação de vocês, e ter lá bem um erro feioso de ortografia. Tá? Ficou claro, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, seguindo. Ficou. Beleza. Cuidado com a fala. Cuidado com a escrita. Por que eu tô falando isso? Porque eu já peguei alguns trabalhos, tá? Não foi necessariamente do semestre passado, mas foi de outros cursos, inclusive da FACEMP, onde o trabalho escrito estava socado de gírias. Por exemplo, tô, tá, umas coisas assim, sabe? Então, cuidado, pelo amor de Deus, com gírias na hora da escrita e na hora da fala. Quando a gente conversa entre nós, tudo bem, aceitável. Mas na hora formal, lá, não. Nada de gírias. Nada de brincadeira. Sabe aquele agradecimento que eu fiz lá com o melão? Não pode ter brincadeira, tá? Nada de fazer piadinha pra plateia, a plateia vai adorar. Mas a banca vai olhar assim, não. Cuidado também com a vestimenta, importantíssimo. Vão vestidos de maneira sóbria. Eu já fui numa apresentação que a pessoa, nada contra, né? Se rebelou e foi com roupa rasgada. Não porque estava na moda, mas simplesmente porque estava dando de rebelde sem causas. A banca só faltou matar a pessoa por isso. Então, cuidado com essas coisas. Usem a língua portuguesa formal, tá? E na apresentação, a gente costuma muito falar eu, nós fizemos, eu fiz. Se for em dupla, gente, cuidado com o eu, tá? E de maneira geral, já tinha comentado com vocês sobre isso, mas vale a pena, né, falar de novo. Não utilizem de forma nenhuma a primeira pessoa, seja do plural ou do singular, no momento da escrita. Nunca nós vamos fazer ou nós fizemos. É sempre foi-se feito, sempre na terceira pessoa, de forma que você só está passando uma informação. Você sempre se distancia daquela informação, tá? O interessante é que no inglês não existe esse problema. No inglês você pode colocar tranquilamente o eu, que todo mundo aceita. O eu, nós, mas em português, não. Não façam isso, pelo amor de Deus. Semestre passado, não só das pessoas que eu orientei, né, de outros grupos também, as pessoas cometendo este erro, sempre em utilizar o nós, o eu,
mesmo que não estivesse explícito na oração. Só a forma do verbo já indica se está na primeira pessoa. Então, cuidado com isso, tá? Se policiem bastante, porque isso não pode acontecer. Atenção à postura. Gente, isso daqui acontece com todo mundo e é perfeitamente normal. Quando a gente está nervoso e está fazendo uma apresentação, defendendo alguma coisa, a primeira pessoa que a gente procura é o orientador. A primeira. Eu falo isso por experiência própria. Sempre que eu esqueci uma palavra, eu procurava minha orientadora, com aquele olho assim, pelo amor de Deus, me ajuda. E ela olhava para mim, dava risada e balançava a cabeça. Não é para o orientador que vocês estão fazendo a apresentação. Então, não procurem o orientador. O orientador é uma pessoa de confiança, mas não procurem o orientador. Olhem para a plateia, olhem para a banca. Isso demonstra que vocês estão seguros. E outra coisa, diga quem já passou por isso também. Quando eu estava na graduação, que eu ia fazer alguma apresentação, eu mexia meus braços parecendo que eu ia alçar voo. Parecia que eu ia, sabe, começar a voar lá no meio da sala, de tão agitada que eu ficava. E isso não é bonito, porque tira a atenção da sua apresentação para a atenção do seu corpo, que não pode acontecer, certo? Levem uma caneta, aquela caneta que faz tic-tac, ou então aquela caneta de bocal mesmo, de forma que vocês consigam controlar o movimento. A ansiedade, ela vai ser direcionada para o bocal da caneta, vai ser direcionada para o negocinho que você aperta, mas não pode ser direcionada para o movimento dos braços exagerados. Não significa que vocês não possam se movimentar, tá? Mas nada que seja exagerado. E olhem sempre para a plateia. De novo, cuidado com o que vocês estão usando. Nada de usar roupa escandalosa, né? Calça muito apertada, saia muito apertada, bermuda, certo? Nada disso. Maquiagem chamativa, corte não, mas penteado de cabelo muito chamativo, porque senão, de novo, desvia a atenção da apresentação. A atenção deve estar focada na apresentação e não na sua figura. Tá? E outra coisa também que eu já vi acontecer, gente, não é bonito. Desliguem o telefone. Desliguem ou então deixa no silencioso, guarda, deixa em casa, enfim. Porque o celular ele é danado para desviar a atenção. Tá? Já vi telefone tocar no meio da apresentação e, gente, não dá. A primeira coisa que acontece é o apresentador, o autor do TCC, desviar a atenção e esquece o que está falando. Então, cuidado com isso. Antes de iniciar a apresentação, tá levando pai, mãe, a família inteira, beleza, pede para todo mundo deixar o telefone no silencioso. Porque se o telefone de alguém toca, desvia a atenção, certo? Aí vem algumas coisas que eu indico vocês fazerem, né? Enumerar as páginas dos slides de trás para frente, que eu já tinha comentado com vocês. Manter o título da sessão que você está. Como assim? Olhem só. Deixa eu voltar aqui. Isso daqui é minha introdução. Se eu mudar de slide, todo mundo sabe que eu ainda estou na introdução. Meus materiais e métodos. Se eu mudar de slide, todo mundo sabe que eu ainda estou falando dos meus materiais e métodos. Isso porque quem está lá na plateia, às vezes, se distrai com o telefone, se distrai com o coleguinha,
E quando volta para a apresentação, aí a pessoa já sabe, opa, ela ainda está falando dos materiais e métodos, beleza. Isso também acontece com a banca, tá, gente? Que eu já vi banca tá de pendurada no telefone enquanto que a pessoa estava apresentando. Eu achei aquilo meio absurdo. E lembrar-se das fontes. Como assim lembrar-se das fontes? Olhem só. Essa fonte, essa figura que não é minha, então coloco aqui a fonte. Não se esqueçam disso. Mesmo que seja pequenininha, que na hora da apresentação vai ser só uma mancha lá, mas coloque, tá? Só para não ter nenhum tipo de problema depois. Gente, alguém tem dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ô, professora, essa questão de numerar o slide de trás para frente é decrescente, no caso? Decrescente. Hum, Eu tenho 11 slides aqui, né? A sim. capa eu não enumero. Aí esse daqui é meu slide 10. Esse seria o Ah, meu slide 9, 8, 7. Até que vocês chegam cá no finalzinho, e é o final mesmo. Você não precisa enumerar, que é o seu ah, agradecimento. tá bom, entendi. Alguém tem dúvidas? Mais dúvidas? Então eu acho que é isso, gente. Eu vou parar aqui a gravação, tá?